Saudações, camaradas. Mais uma vez eu venho falar sobre o mesmo assunto, tocar na mesma tecla, mas querendo ser bem mais breve. A união de uma esquerda progressista, mesmo que não tenha as mesmas ideias, é necessária. Não tem como, nem tem propósito, essa desunião na qual se fala que a esquerda só se encontra na cadeia. Eu até falei isso outra vez, e teve gente que escreveu a mesma coisa. Olha, por favor, eu gostaria que a gente parasse e pensasse um pouco. É muito difícil você ter um discurso coeso junto com uma aliança com a direita. Eu acho que é muito mais fácil a gente ter um discurso coeso entre as esquerdas. Eu, sinceramente, não vejo com grandes olhos. Eu vejo o caminho, sim, o caminho revolucionário, o caminho para o socialismo, só que um caminho que não retrocede. Uma das questões colocadas foi a seguinte, que como nós vivemos num país capitalista, não tem como a gente escolher o sistema de governo. Bom, então isso é uma maneira que está sendo colocada por vários companheiros de uma certa forma, que é a seguinte: já que nós vivemos num sistema capitalista, então vamos ter que viver como capitalistas, mesmo sendo um partido de esquerda. Não pode ser assim. Ou nós temos os valores objetivos para uma mudança revolucionária socialista, porque vivendo no subjetivismo não dá. Os valores subjetivos não são valores revolucionários. E agora, temos a possibilidade com a presidenta Dilma de ter um novo governo proletário, um governo de esquerda, um governo participativo, na qual as esquerdas tenham voz? Tem sim, mas temos que ver por dois ângulos. Tendo esses partidos, uma aliança, não digo, mas um apoio entre si. Como disse outra vez, e continuo dizendo, está na hora de discutirmos, e discussão, olha, é a melhor coisa que existe. Dentro das discussões, nós encontramos as soluções. Vamos discutir. Eu não estou dizendo igual ao outro, não, vamos conversar, não, porque eu não quero conversa. O que eu quero é que todos os camaradas querem de esquerda. Um país socialista, igualitário, dentro de um sistema socialista, dentro de um sistema revolucionário, dentro de um sistema na qual o povo tenha o poder. E o poder que é do povo, para o povo, tem sempre que ter um partido de vanguarda. E esse tipo de partido de vanguarda existe. E vou dizer, existe mais do que um. Existe mais do que um. Eu acho que outro assunto que foi colocado e indagado por várias pessoas foi a questão da reforma agrária. Realmente, isso tem uma razão muito séria. E eu apoio muito claramente essa colocação de alguns companheiros. Por que não foi feita até agora uma reforma agrária decente? Por que ainda temos que ter a necessidade do MST? Se já vamos para nós estamos no terceiro mandato de um governo de esquerda, entre aspas, porque o presidente Lula, a presidente Dilma de esquerda, mas o governo em si, na qual teve vários avanços, evidentemente que teve avanços, é incontestável os avanços, mas tem que ver que algumas coisas têm que ser tocadas de uma maneira muito mais abrangente. A reforma agrária é uma delas. Não adianta a gente apoiar o MST. O MST tem que estar com a reforma agrária tem que estar no Congresso, tem que estar na presidência, tem que estar na ordem do dia, na pauta. E não vejo isso. Eu vejo caminhos, passos muito lentos. E, como eu disse, nós vivemos com uma presidência, com um governo de esquerda na qual tem o apoio da direita. Aonde isso vai dar? Acho que a Michelle Bachelet na primeira eleição que ela ganhou, mostrou onde isso vai acabar. Acaba que não dá muito certo, não. Talvez agora ela consiga.
Michelle Bachelet agora talvez consiga, porque ela tem o Partido Socialista, o Partido Comunista, todos eles agregados a ela, e a direita separada. Talvez agora ela consiga fazer um bom trabalho. E aqui no Brasil, se não se pegar o mesmo caminho, vai se dar o mesmo problema. A direita, junto com a esquerda, uma parte da esquerda, fazendo um governo social-democrata que para mim não interessa. Não interessa. Os avanços tiveram, são bons, são ótimos, mais médicos, luz para todos. Olha, tudo isso tem uma relevância extraordinária, mas está na hora de a gente parar e pensar. Isso realmente é a vanguarda de esquerda revolucionária, na qual um partido como o meu, como o Partido Comunista, tá, com ideias do internacionalismo proletário, dentro que eu aceito. E outra coisa, nós não abrimos mão de uma coisa. Temos que pensar que está sendo muito pouco tocado um assunto que é da maior relevância, a luta de classes. A luta de classes está latente e a luta de classes tem que ser interpretada agora de uma maneira muito mais, mas muito mais mesmo, porque ela está latente, ela está pedindo, ela está de uma certa forma colocada numa ordem do dia explicitamente pelo povo e implicitamente. É uma coisa que eu estou vendo os partidos de esquerda não tocarem nesse assunto. A luta de classes existe. A luta de classes existe. Sobre a ditadura do proletariado. Existe. A gente está esquecendo de falar disso. E tem que ser dito. A ditadura do proletariado está no nosso. Está na nossa maneira de pensar, nos nossos estatutos e tudo isso. A ditadura do proletariado. Esquecer disso. Um comunista, complicado. E a luta de classes latente, esperando. Então, vamos deixar de ser subjetivo e vamos ser objetivos. Saudações, camaradas.